tem no WhatsApp, né? E acho que todo mundo aqui ou já teve ou deve estar, né? Num grupo onde só tem homem e os caras ficam mandando putaria o dia inteiro. Melhor sair. Cara, eu tentei sair de um grupo uma vez 5 vezes. E os caras me colocavam do tipo falando, caralho, você não é homem? E eu pensando, mano, além de vocês estarem passando isso, os caras comemoravam quando o vídeo vinha com uma história da menina, falando assim, meu, pelo amor de... Tipo, sabe, quando você via um print da menina falando, meu ex-namorado, não sei quem, vazou uma transa nossa. E os caras, porra, é mó legal quando vem com historinha. E eu pensava, caralho, você é louco, você é doente, velho. Sim. Você tá comemorando que alguém tá sofrendo por causa de um vídeo. Vai lá, Zé. Desculpa. Não, eu queria voltar aqui ao tema central, que é a masculinidade tóxica. Que isso, basicamente, vem de gerações e gerações e espero que não passe pra frente. E contra isso, vai um dado aqui que eu vou mandar pra vocês, do IBGE de 2017, que é que 83% das crianças até 4 anos no Brasil possuem como primeira responsável uma mulher. Seja ela uma mãe, ou uma madrasta, ou avó, ou uma tia. Então, como que isso está relacionado? Tipo, a criança nasceu... Foi educada por mulheres. Foi educada por uma mulher, foi criada por uma mulher, teve o primeiro contato com a mulher e ela já tá com isso instaurado dentro dela. É um absurdo, né? Eu tenho uma boa explicação para isso, que você percebe isso em escolas. Então, em escola, anos iniciais, pedagogas, né, se vai em uma faculdade de pedagogia, normalmente é mulher, ou, não tô estereotipando nem nada, é mulher, ou normalmente homens que têm um lado mais afeminado. Esse é o estereótipo de quem faz pedagogia. Por quê? São as pessoas que estão prontas a cuidar das crianças, né? Esse é o estereótipo. Obviamente tem um monte de homem fazendo pedagogia, não estou querendo dizer isso, né? Mas você vai em escola, então você vai em berçário, mulher. Você vai fundamental, é sempre a tia, né? E aí você começa a ter homem a partir do Fundamental 2 e no ensino médio ou no cursinho, você só tem professores dando homem, só tem homem, né? Então você vê uma coisa totalmente machista. Quando você é criança, você tem que ter uma mulher cuidando. Quando você é mais velho, você tem que aprender com um homem, que é mais experiente, que é sábio. O saber foi atribuído ao homem, né? O homem é sábio, a mulher então, não mas é essa sábia. primeira infância foi determinada por mulheres. Não deveria ser a base de uma relação matriarcal? Mas é isso que eu ia perguntar aqui. Você acha que... É claro, a gente vai polemizar. Pode ser que essas mulheres estão reproduzindo o machismo? Não, eu acho São que... frutos também desse De uma educação patriarcado? machista, Também estão, mas acho que não é nem só isso. Além de, assim, essas discussões serem muito recentes, né? O objetivo final, o que é? É você ser sábio, né? É você ser o viril, Então, para pensar as profissões... Quais são as profissões tradicionais da nossa sociedade? Engenheiro, médico e advogado, né? E aí, se você perguntar para qualquer pessoa, desenha o profissional que constrói prédio, né? Aí vai desenhar um homem com capacetezinho. Sim. Desenha o profissional que cuida das pessoas no hospital, né? Aí vai desenhar um homem, né, com estetoscópio no pescoço. E aí vocês vão lembrar da mulher quando você estiver pensando. Bom, se eu estiver pensando numa enfermeira, eu penso na mulher. Se eu pensar no advogado, é o homem. E quem assiste o advogado, né? Quem está junto com ele? É a secretária dele, que é a mulher. Então, o objetivo final é o cargo do homem. É o cargo do CEO, que é o homem, que é o presidente. O administrador, o engenheiro. Só complementando aqui, esse dossiê que eu me baseei aqui para a gente discutir hoje, que o Google fez, ele foi feito a partir de pesquisas e dados que estão acontecendo e ele foi direcionado principalmente para grandes empresas. Por quê? Porque eles estão vendo que essa mudança está acontecendo, ainda é pouco, sim, mas já está acontecendo, e ele dá sugestões do que pode ser feito para isso começar a ter uma mudança mais agressiva. Então, por exemplo, tem dados do PNAD que fala da desigualdade no lar, que as mulheres dedicam tarefas domésticas no Brasil por cerca de 21 horas. Os homens só 10. Então, é um absurdo, assim. E aí ele dá dados, né? Que hoje o público masculino
foi responsável por 10 milhões de visualizações de vídeos no YouTube voltados à masculinidade. E aí, por exemplo, maquiagem masculina cresceu 46% nos últimos 2 anos. E aí eles vão dando algumas audiências do que está acontecendo. Por exemplo, a audiência masculina no YouTube na categoria moda e beleza. De 2016, que era 21%, já subiu para 31% em 2017. Então, o que eles estão assistindo, o que eles estão buscando? Isso, por exemplo, eu vi, eu não lembro agora e também nem vou citar a marca, de uma empresa que fabrica sabão em pó, que foi a primeira propaganda que eu vi, que era um homem que estava lavando a roupa. Eu juro por Deus. Eu olhei aqui e falei, caramba, tá acontecendo. Tá acontecendo. É fraco ainda, mas pelo menos tiraram aquela imagem da mulher e colocaram o homem lavando uma roupa. Porque isso não acontece. E outra, que as empresas também, querendo ou não, instauram isso nas pessoas, e se elas não começarem a mudar, as pessoas também não vão mudar. Você brincou de forninho quando você era... Você tinha uma piazinha pra lavar louça quando você era criança? Assim, Jamais. Cara, eu sou zoado, né? Com aspas. Não, assim, eu sempre... Só complementando, respondendo aqui o Ayama, assim, eu sempre vivi com a minha mãe na cozinha e tal, tipo... Tanto é que eu fiz gastronomia. Sim. Porque eu queria estar lá, gostava do negócio. Porém, eu fui um cara que, por exemplo, na escola sempre sofri bullying, sempre fui chamado, aquele ali é o afeminado, aquele ali é o viado, tal, não sei o quê. E aí você cresce com isso, é um absurdo. Você olha hoje, eu consegui, tô em processo de desconstrução, tentando buscar melhorias, e você vê isso acontecendo hoje em dia também. Não é o que eu vivi há 15, 20 anos atrás, é o que está acontecendo agora. Mas nós não somos, na nossa infância, né, a gente falando aí da galera que está na faixa dos 30 anos, nós não fomos estimulados ao cuidado com a casa. Isso parecia uma coisa, era uma atribuição da mulher. A mulher vai cuidar da casa e o homem vai trabalhar e trazer o sustento. Prover o alimento, né? Isso parecia uma coisa muito sedimentada, é assim que funciona, né? As estruturas familiares eram assim. Era muito comum há 10, 15 anos atrás, a mulher ter um filho e ficar em casa, e o marido trabalhar e a mulher cuidar da casa. Essas lógicas, felizmente, estão mudando, mas tem um delay. Até a nova consciência se instaurar completamente, tem um delay muito grande. Total. E essas cobranças que nós recebemos o tempo todo do provedor, do cara que tem que dar conta dos aspectos de manutenção da casa, faz com que haja um peso muito grande de um lado e um desleixo muito grande do outro, do cara que não se conecta com a higiene do lar, com a organização. Sim. Isso é bizarro. Eu lembro de 2 coisas que me aconteceram, que a primeira até hoje, falam de uma vez quando eu era criança, que minha prima tava brincando, vamos brincar, eu falei, vamos brincar de casinha, eu sou a mamãe. Né? Eu era criança e falei isso. E, tipo, até hoje minha família, ele foi brincar de casinha e falou que era a mamãe. Eu hoje tenho plena... Eu sou muito tranquilo com a minha sexualidade a entender isso, sabe? Mas durante muito tempo eu falei, caramba, eu não podia ser a mamãe quando eu era criança. É a masculinidade frágil que a gente chama, né? Frágil, totalmente frágil. Mas ela não deixa de ser tóxica também, porque, exato, de repente, você não se permite colocar uma roupa diferente. Eu fui numa festa com um amigo, eu falei, não, eu vou de saia, eu preciso saber como é que é isso. Como é que é a sensação? E eu fui de um jeito... Eu queria ir sem cueca, eu queria ir só com a saia e sentir a liberdade, sentir as coisas ali livres e tal. Eu não consegui, eu tive que me bloquear de alguma forma. Eu falei, eu vou com uma calça por baixo, porque vai que eu não sou aceito, e aí eu tiro a saia. E aí quando eu me dei conta de que eu tinha feito isso, eu falei, nossa, como eu sou frágil. Quer dizer, então, que se alguém não me aceitar com saia, eu tenho que ter um backup B. Aqui, um plano B, pra ser aceito? Sim, eu ia falar exatamente isso. Cara, usar saia deve ser do caralho. É uma delícia. Eu queria, tipo, e eu não consegui desbloquear ainda, tipo, sair andando na rua de saia. E se for pra sair andando na rua de saia é porque é uma festa do trocado e tal. E aí é pior ainda, né? Porque isso aí é o estereotipo da mulher, estereotipo infantiliza, né? É uma fantasia. E eu me preocupo muito também porque nós estamos num momento em que essa linha entre os gêneros
e eu diria até mais, entre as distinções entre sexo, sexualidade e gênero, elas estão muito tênues. Eventualmente o homem vai experimentar, mesmo na relação heterossexual, heteroafetiva, ele vai experimentar o lugar do outro. Eu já tive relações com mulheres em que eu vivi uma experiência receptiva. E esse receptivo está ligado ao feminino. O feminino é receptivo, é uma característica intrínseca do feminino. Na medida em que eu me torno receptivo, então eu estou vivendo a dimensão do feminino. Esse masculino que é ativo, digamos assim, que é o masculino que se insere na experiência, ele então pode ser vivenciado por uma mulher. A mulher pode vivenciar a dimensão masculina e o homem pode se tornar feminino no aspecto receptivo. E essas são características indissociáveis dessas energias. Do feminino como sendo uma dimensão criativa e receptiva, e do masculino como sendo sustentador e ativo. Só que na medida em que isso é energia, e nós estamos falando de aspectos da espiritualidade, dessa consciência do Shiva, da Shakti, uma mulher pode ter uma energia masculina mais preponderante. E não necessariamente ter uma relação heterossexual. Ou seja, ela pode se relacionar com outro homem com uma postura mais masculina, com uma energia mais masculina. Daquela que conduz, daquela que coordena, daquela que determina como a coisa vai ser. E isso implica que esse homem tenha uma postura feminina, receptiva. Então, quando se fala de energias, a gente lida com uma outra perspectiva, completamente diferente. De aprender a dar espaço, de aprender a liberar um campo para que esse feminino atue de maneira mais livre, de maneira mais independente e que crie o seu próprio fluxo de manifestação da energia. Então, hoje, são tantas distinções, quer dizer, você pode ter uma relação heterossexual, mas que afetivamente tem uma outra relação, que energeticamente tem uma outra relação. Mesmo que os corpos sejam diferentes fisiologicamente, energeticamente é completamente diferente. Você falou de uma coisa da questão da linha tênue entre, né, o sexo, né, a sexualidade e o gênero. E aí tem uma coisa que é importante a gente falar, e assim, não é o lugar de falar de nenhum de nós três, mas é importante citar, que é a masculinidade trans, né? Eu tava ouvindo uns episódios de podcast e tal, e vi algumas declarações, então, de homens, né, homens trans. Então, para quem não sabe, um homem trans nasceu, né, com o gênero feminino, nasceu como mulher, né, em algum momento se descobriu como homem, se aceitou como homem, e em muitos momentos essas pessoas, né, esses homens, diziam que era muito difícil se provar como homem, porque as pessoas olhavam para eles e falavam, ainda é uma mulher. Então, durante muito tempo, um deles falava assim, o meu irmão, para poder aceitar que eu era homem, começou a sair na rua e começou, nossa, essa mina aqui gostosa, comeria essa e rasgaria essa no meio, né? E ele, tipo, cara, não é porque eu sou homem agora que eu preciso ter o comportamento de um homem escroto. Exato. Eu posso ter o comportamento de um homem qualquer que, assim, se essa menina, se eu tiver afim dela, ela tiver afim de mim, e se for mútuo, a gente sai, transa e por aí vai. Mas não preciso ficar usando essas palavras, né? Ou um outro que foi pior, assim, foi pior no sentido de ruim, né? Mas não tô crucificando o cara. Mas ele falou, eu fui tão criticado e tão oprimido por ser homem trans que eu percebi que para ser homem eu tinha que oprimir. E as relações dele com mulheres, ele começou a oprimir as mulheres. E a lógica do oprimido, ou da oprimida, porque viveu uma experiência na dimensão do feminino e que nessa transição se torna um opressor. Exatamente. Isso é bizarro. Pra ser homem eu tenho que oprimir. E, cara, não, pra ser homem você não... Assim, infelizmente a nossa sociedade ensinou isso. A gente pra ser homem tem que oprimir, mas você não precisa, né? Então a masculinidade trans fala exatamente disso. E tem uma outra que é a masculinidade negra, eu não sou muito estudioso sobre isso, mas é basicamente caras que sofreram durante muito tempo, né? E tem vários estudos explicando coisa disso, porque assim, por você ser negro, você sofria muito mais bullying, sofria com a questão do racismo, em alguns momentos você ficava até mais... Putz, você sofria, você era um dos únicos negros, o único preto naquela região ali, naquele grupo, e aí você sofria tanto que uma hora você explodia e se tornava um cara violento, né? E aí você vê o comportamento de violência, né, em homens negros extremamente alto,
e falam que tem estudos que mostram que a masculinidade negra tem exatamente a ver com isso. Ou a questão do